Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Aquário Marinho de A a Z, que é um curso que vai desde o básico até o avançado de aquarismo marinho aqui no YouTube, pessoal. Antes da gente começar o vídeo, lembrando, isso como é praticamente um curso, temos vários vídeos, módulos diferentes e tal. Se você quiser acompanhar todos os vídeos, foi tudo na ordem certinha, número 1, 2, 3, 4, 5, tudo certinho, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês acessarem, beleza? Bom, pessoal, o vídeo anterior, que foi o 31º vídeo da série, falamos tudo sobre elementos micro e traço, que são elementos uma quantidade muito pequenininha na água do mar, em toda a água que a gente tem no nosso aquário, mas alguns deles são muito importantes. E agora o 32º vídeo, que é o vídeo de hoje, pessoal, vamos falar então sobre o controle de nutrientes, que são os outros elementos que vão entrar aí, que são muito importantes serem controlados, mas a gente já vai falar sobre eles. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos começar entendendo então o que são esses nutrientes. Nutriente, Thiago? Bom, eu preciso ficar nutrido, né? Eu como bastante aí, como minhas gordurinhas, meu BK, McDonald's, eu fico bem nutrido, né? Pior que é mais ou menos isso, viu, galera? Mais ou menos isso. É o seguinte, além de todos os elementos, não se esqueça que a gente fez alguns vídeos falando sobre os elementos da água, a gente falou sobre como é que ele é composto e tal, a gente tem um vídeo sobre ciclagem do aquário, a gente tem um vídeo sobre parâmetros da água, a gente tem um vídeo sobre elementos micro e traço, então assista uma playlist completa, foram os últimos vídeos, tá? Agora a gente vai entrar no último grupo de elementos importantes para serem medidos e acompanhados na água do aquário marinho, que são os que a gente chama de nutrientes, pessoal. Eles vão servir basicamente de alimento para parte principalmente as algas que habitam nossos aquários, tanto as ruins quanto as boas, pessoal. Elas dependem desses nutrientes, desses elementos para se nutrir. Sem esses elementos elas não conseguem se desenvolver, não conseguem fazer fotossíntese e, por consequência, a gente não elimina só algas ruins, mas a gente também elimina algas e seres parecidos com algas bons. Por exemplo, as oxantelas, que são seres que ajudam os corais a se alimentarem. Ou seja, se você quer ter coral, é bom ter pouquinho de nutriente, mas também não é bom ter em excesso, porque tendo em excesso, o que vai acontecer? Você vai ter também um possível surto de algas maléficas no seu aquário. O que acontece é que esses elementos, pessoal, no momento que esses seres fazem a fotossíntese, eles incorporam parte desses elementos no organismo deles, e aí eles conseguem produzir a fotossíntese, e quando esse ser acaba morrendo, parte desses elementos acabam retornando para a água depois, esses nutrientes. Ou quando um peixe defeca, enfim. Então é assim que esses nutrientes são gerados. A gente vai falar sobre cada um deles, dos principais que a gente precisa saber para o aquário. E aí, em breve também vamos saber sobre como medir esses nutrientes, se eu preciso fazer alguma coisa para controlar ou não. Vamos lá então, pessoal. Vamos para a próxima parte, que é entender então quais são os principais nutrientes. Eu vou começar pelo nitrato, pessoal. Para quem assistiu o vídeo lá que a gente fez sobre ciclagem do aquário, vocês devem saber, e se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, assista o vídeo, porque eu vou resumir bem rapidão, tá? Ciclagem do aquário é basicamente um processo químico e biológico que acontece nos nossos aquários, que determinados tipos de bactérias se formam no nosso aquário e ajudam a decompor excremento, que são as fezes, urina e tal, resto de alimento e tal, para a água ficar propícia e não ficar tóxica para os animais. Porém, parte desse processo, pessoal, existem alguns elementos que são tóxicos para os animais, e aí algumas bactérias vão se formando para ir transformando isso. Basicamente, assim, gerou a matéria orgânica, tem um grupo de bactérias que vai transformar essa matéria orgânica em amônia. Depois a amônia vai ser transformada para nitrito por um outro grupo de bactérias. Mas outro grupo de bactérias vai transformar o nitrito em nitrato. E um último grupo de bactérias vão transformar o nitrato em nitrogênio, que já não é mais tóxico, vai se dissipar do aquário. E aí vai estar tudo bem, lindo e maravilhoso. O problema, pessoal, é que é o seguinte, o nitrato, a gente explicou lá no outro vídeo, amônia e nitrito, eles são transformados rapidamente, você faz o teste, eles aparecem no começo do aquário, depois normalmente não aparecem nunca mais no sistema estabilizado. Já o nitrato
pode ser que apareça, ainda mais num aquário que tem uma quantidade maior de peixes, tem peixes grandes, tipo tangues e tudo mais. Então, o nitrato em específico a gente acaba tendo que medir. Não que amônia e nitrito não sejam. Amônia e nitrito também a gente pode considerar nutriente, mas como eu falei para vocês, muito dificilmente vocês vão ter problema com esses elementos no aquário de vocês, principalmente um aquário estabilizado. Já o nitrato nem sempre você consegue controlar ele facilmente. Então, por isso a gente considera um dos elementos principais, um dos nutrientes principais que a gente precisa medir e controlar. E a gente já fala sobre como medir e como controlar e quais são os níveis ideais, beleza? Em segundo lugar, temos o fosfato, pessoal. O fosfato aí, ele é gerado de diversas maneiras e até mesmo as rações que a gente coloca no aquário tem uma quantidade normalmente muito pequenininha de fosfato. Então o fosfato também acaba sendo gerado no aquário e assim como o nitrato, ele também vai servir de alimento para diversos tipos de algas, as zooxantelas e tal. E é basicamente isso que vocês precisam saber do fosfato. Tanto o nitrato quanto o fosfato, pessoal, em níveis muito altos, além de possivelmente ter surto de alga no seu aquário, algas indesejadas, ficar um aquário feio ou difícil de controlar e tudo mais, os corais também vão ter problema para se desenvolver com esses elementos em excesso, tá? Assim como esses elementos zerados, sem nada, também vai danificar o desenvolvimento dos seus corais, eles podem acabar até morrendo, porque o que vai acontecer no momento que você zera nitrato e zera o fosfato do seu aquário completamente mesmo, assim, o nível que os corais não conseguem utilizar, absorver isso, o que vai acontecer é que as zooxantelas vão começar a ser expulsas do coral e vai acontecer uma guerra entre as zooxantelas e o coral, e as zooxantelas acabam até aqui queimando o coral e pode branquear e eles podem acabar morrendo. Então é muito importante que você mantenha em níveis bons os dois elementos, mas você nunca mantenham também em níveis nem muito baixos, nem zerados e nem muito altos, tá? Não necessariamente quando você vai fazer um teste e no teste da zerado significa que não tem nitrato fosfato na sua água, significa que eles estão sendo consumidos, assim que eles são gerados no aquário, eles estão sendo consumidos em sequência. Em alguns casos você vai ter ideia se está no limite mínimo ou não, e existem alguns complementos que você pode utilizar aí para ajudar na alimentação dos corais e tal, quando você tem muito poucos nutrientes na água. E para finalizar, vamos falar do silicato. Ele normalmente não é muito falado como nutriente, tá, pessoal? Até porque ele não aparece muito nos nossos aquários. Ele não é proveniente de restos de alimento, de fezes e tal, como a gente vê nitrato, fosfato e tal, porém ele pode vir de algumas maneiras para o aquário. Por exemplo, por uma água de reposição, quando você vai fazer água para o aquário, vai bater o sal e tal, se ou a água da sua torneira ou o seu sal não forem, se a água não estiver bem filtrada por um deionizador, reverso osmose, se o sal não for de sal de qualidade, você pode acabar importando o silicato para o seu aquário. Normalmente não é numa quantidade muito grande, tá, pessoal? Mas o silicato em excesso também faz aparecer principalmente algas da classe Diatomácea e também algumas esponjas podem aparecer também no aquário de vocês, pessoal. Apesar disso, até muitas pessoas não gostam muito de algas de Diatomácea e tal. Na verdade, pessoal, como eu falei para vocês, o silicato é importante para as algas de Diatomácea e as algas de Diatomácea são importantes também para o fitoplâncton, que é basicamente uma cadeia de seres que são importantes para servir de alimento para alguns animais, principalmente os corais, tá? Então assim, normalmente esse daí você pode até deixar zerado no teste, porque normalmente o mínimo que vai ter já é suficiente para ter um pouco de alga aí no seu aquário, o mínimo aí que vai flutuar alga e esporos de algas para os corais conseguirem se alimentar na coluna d'água, enfim. Beleza, agora que a gente falou então sobre quais são esses três principais elementos, são mais simples, né, do que os outros vídeos de parâmetros dos elementos por e traço. Então vou falar agora como medir e como controlar ele com algumas alternativas, tá? Primeiro de tudo, pessoal, para medir os três elementos, normalmente a gente utiliza testes colorimétricos, por exemplo, os testes da Seeking. Por exemplo, no caso esse Marine Basic, ele tem o teste de nitrato e também tem o teste de nitrito da Seeking, Nitrate, que chama, ele está em inglês, né? Esse daqui, por exemplo, é o Reef Special, que ele tem tanto o teste de fosfato quanto o teste de silicato. E a Seeking também tem teste de silicato e teste de fosfato separado, caso você queira comprar eles separados, tá? Então, nesse kitzinho aqui eu já consigo medir os três elementos, além de outros elementos também importantes aí, alguns parâmetros, enfim. Então, esse basicamente é um kitzinho de testes que você consegue medir. Quais são os níveis desejados para você manter esses elementos, pessoal? O nitrato, o ideal é você manter assim entre 0,25 ppm a
1,5 ppm. Para aquários bem mais simples, aquários de corais moles e tudo mais, você pode manter até uns 5, tá? Não tem problema. Se você for manter acróporas, corais mais exigentes, a recomendação é você manter nessa faixa, tá? Já o fosfato, pessoal, é um elemento menos abundante na água, vocês vão ver que o nível dele é bem mais baixo. O ideal é manter ele entre 0,03 a 0,1 estourando, tá, pessoal? Mais do que isso, você pode ter sérios problemas de algas, como eu falei para vocês. Assim como se você tiver zerado o fosfato, você também não consegue fazer acontecer direito o ciclo do nitrogênio no aquário, enfim. Então também não é bom deixar zerado, como eu falei para vocês, tá? E aí, se vocês quiserem aprender como utilizar os testes no dia a dia aí, na prática, a gente fez um vídeo que foi o primeiro aí desse módulo, né, de parâmetros da água, que é primeiros passos após montar o seu aquário marinho. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem e assistirem esse vídeo, beleza? Tá bom, Thiago, você já falou de medição e tal, e como é que eu faço para controlar? Eu fui lá medir e aí deu nitrato, sei lá, em 10, o fosfato deu 0,5 ou deu, sei lá, 1 que é estourado. O que eu faço agora, Thiago? Bom, pessoal, existem algumas formas de você contornar esse problema e reduzir esses nutrientes, tá? Assim como tem alguns casos você acaba até tendo que subir, mas na maioria dos casos você acaba tendo que descer, tá? A maior dica, a dica de ouro é nunca superpopule seu aquário, tá? Se seu aquário tem um determinado tamanho e existem recomendações de peixes para aquele tamanho, siga aquilo. Se você seguir aquilo, dificilmente você vai ter problema de excesso de nitrato fosfato no seu aquário, tá? Que no caso do silicato é só você ter uma boa água de um reverso osmose ou pelo menos um deionizador, tá? Porque se você fazer isso constantemente, trocar as mídias e tal, não deixar passar do ponto aí de saturação, você vai conseguir ter uma água de qualidade. Então o silicato é mais simples, tá? O nitrato e fosfato, a primeira dica é essa. E você pode perguntar, Thiago, tá, como é que eu sei escolher os peixes? A gente tem um vídeo aí na série Aquário Margisa que é escolha de peixes e corais. A gente fez uma tabela completa com a ajuda do André da Reef Point para vocês saberem quais são os peixes para determinadas litragens de aquário máxima. Então você consegue fazer algumas combinações. A gente deu dicas de como escolher os seus peixes, seus corais. Então vou deixar o card aqui em cima, não se esqueça de ver, porque isso vai ser uma das dicas de ouro para você ter que evitar, talvez até usar alguns produtos para ter que controlar e reduzir isso, tá? A segunda, pessoal, segunda dica, não é uma dica exatamente, é uma observação minha que eu já percebi muito, é que normalmente em aquários pequenos, menores, onde você vai colocar peixes menores, você não abarrota esses peixes. Por exemplo, meu aquário tem 100 litros aqui, ele tem 5 peixinhos hoje, que é 2 peixes palhaço, um bangai, um meia-canthus gramiches e um neon gobe. Eu poderia colocar até mais 1 ou 2 peixinhos, que mesmo assim os testes estão dando praticamente no mínimo do mínimo que dá para eles acusarem, pessoal. Então, mesmo assim, tem uma estabilidade, sempre foi estável meu aquário. Normalmente, aquários um pouco maiores e que o pessoal coloca tangues, que são peixes maiores, que sujam muito mais, a tendência é aumentar sim o nível de nitrato fosfato. E aí, você tendo um bom equipamento e um bom controle dos seus animais, você provavelmente não vai ter problema aí com nitrato fosfato, tá, pessoal? Inclusive nesse aquário eu até desativei o skimmer por enquanto, porque por enquanto eu não tô nem precisando exportar esses nutrientes para fora, tá? Outra forma de exportar esses nutrientes é ter um bom sistema de filtragem, tá? Se você tem tudo bem controladinho em relação à quantidade de peixe e tudo mais, e tem bons equipamentos aí no seu aquário, normalmente você consegue exportar isso facilmente. Se você tem um bom skimmer, por exemplo, os skimmers da Red Star Fit que a gente mostrou, inclusive tem um vídeo tudo sobre skimmer que a gente mostrou utilizando esses skimmers. Se você pegar um skimmer de tamanho adequado para o seu aquário, você colocar algumas mídias biológicas que ajudam a colonizar as bactérias, você não tem quantidade enorme de peixes, você vai conseguir provavelmente controlar esses nutrientes, tá? Assistam lá o vídeo, tudo sobre skimmer, para você entender, caso você não saiba o que é skimmer, porque o skimmer é um dos principais equipamentos que ajudam a exportar isso, porque ele remove matéria orgânica antes dela se decompor no aquário, tanto a matéria dissolvida na água quanto a sólida pequena mesmo. Ele consegue exportar isso, ele tira isso para um copinho, você joga esse líquido fora depois no tanque, enfim. Agora vamos supor que você tem tudo isso, você tem um aquário maior, você quer ter mais tanques e tal, mas não coloque um tanque no aquário sem isso, por favor. Você tem um aquário maior, tem tanques e tal, mesmo assim tá gerando um pouco mais de nitrato fosfato, você quer manter mais baixo, então vê algumas formas de reduzir isso. A primeira, que é um método mais natural assim, é por TPA com sal de qualidade, que não tenha nitrato, não tenha fosfato e tal. Por exemplo, no Caledonia Coral Salt da Reef Flower, se você fazer uma TPA, por exemplo, vamos supor que seu aquário tenha 100 litros e você tá com, por exemplo, 5 ppm de nitrato. Se você fizer uma TPA de 50 litros, que é metade do aquário, metade da água do aquário, você vai reduzir esse nitrato pela metade. Então, se era 5, vai para 2,5. Então, com a TPA, você costuma reduzir isso. A questão é, se está em 5, quer dizer que
tem alguma coisa gerando esse nitrato e não está sendo consumido por total no seu aquário. Então depois de um tempo esse nitrato tende a subir de novo. Então a TPA vai ajudar quando está um pouco mais alto, mas ela não vai solucionar seus problemas, tá? Então ela pode ser utilizada como um auxílio. O segundo método de reduzir nitrato e fosfato no seu aquário, pessoal, é utilizando filtros de macroalgas. A gente tem um vídeo também tudo sobre filtros de algas, que eu vou deixar o card aqui em cima. A gente mostra como utilizar um filtro de algas para você conseguir reduzir esses nutrientes do seu aquário. O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, as algas consomem nitrato, fosfato e tal. No momento que você coloca essas macroalgas no seu aquário, como elas são grandes, como se fossem plantas mesmo, elas não vão se proliferar dentro do aquário, vão ficar lá no filtro, se você fizer tudo certinho, tá? E aí o que vai acontecer é que elas vão consumir esses nutrientes e aí vai ajudar a controlar, além dos nutrientes, as algas que podem se proliferar também no seu aquário, tá? Então é uma função meio que dupla. Lá a gente mostrou como utilizar isso, inclusive a gente mostrou como utilizar a luminária da Aqualumine. É uma empresa nacional, para quem não conhece, é a Aqualumine, é uma empresa que fabrica luminárias aqui no Brasil, e eles fabricaram uma luminária específica para refúgio de Chaetomorphas, essas macroalgas. Então assista o nosso vídeo lá, e caso você queira acessar para ver, eu vou mostrar aí por cima para vocês verem como é que é essa luminária. Caso você queira saber como adquirir essa luminária, eu vou deixar também o contato da Aqualumine no site deles, que é aqualuminetech.com.br. Vocês podem entrar em contato para saber como adquirir uma luminária dessa, caso você queira fazer um refúgio de Chaetomorpha, beleza? E o último método, não que seja o último, mas estou citando só alguns dos principais. É utilizar fontes de carbono, pessoal. A gente tem aqui o kitzinho da Reflowers, que são produtos que vão servir meio que alimento para as bactérias. Então elas vão utilizar parte do carbono desses produtos aqui e parte dos elementos que compõem o fosfato e o nitrato. Então eles vão separar completamente, então não vai ser mais nitrato e fosfato, porque eles vão utilizar essas bactérias para conseguirem se desenvolver, pessoal. O legal da Reflowers é que eles têm 3 produtos diferentes para isso. No caso, vamos começar pelo Bacteria Feeder. Se você tem nitrato e fosfato altos, os dois altos, você vai usar o Bacteria Feeder e ao longo do tempo ele vai descendo aos pouquinhos os níveis de nitrato e fosfato do seu aquário. Mas tem alguns casos, pessoal, que só um deles está alto e outro está baixo. Nesse caso, a Reflowers tem 2 produtos diferentes, um para quando o nitrato está alto e outro para quando o fosfato está alto. Por exemplo, vamos supor que Thiago, eu tô com nitrato em 10, mas meu fosfato está em 0,07, sei lá. Então meu fosfato está bom, eu não quero diminuir meu fosfato, quero diminuir só no meu nitrato. Até porque se você usar, por exemplo, esse Bacteria Feeder e o fosfato está muito baixo, o nitrato está alto, o que vai acontecer é que enquanto você vai baixando o nitrato, o fosfato vai zerar e isso não é bom. Você tem que equilibrar os dois, tá, pessoal? Então nesse caso, por exemplo, o BioClean 2, ele vai reduzir o nitrato, mas não vai reduzir o fosfato. Se o seu fosfato está regulado, deixa ele regulado. Vamos diminuir só o nitrato, tá? O inverso com o BioClean 3, porque ele vai reduzir só o fosfato e não o nitrato. Se o fosfato está, sei lá, 0,4, que é alto já, e o nitrato está em 1,5, você não quer reduzir o nitrato, então você usa o BioClean 3, que ele vai reduzir o fosfato aos poucos até equilibrar. No momento que equilibrar os dois, você pode trocar, por exemplo, pelo Bacteria Feeder para manter os dois estáveis. Então, essa é uma das soluções mais utilizadas, que são as fontes de carbono. Cada marca tem o seu, no caso a Reflowers tem o kitzinho deles, é legal que eles têm esses daqui também. São poucas marcas que tem esse que reduz só um e não os dois ao mesmo tempo, tá? Tomem muito cuidado na hora de comprar redutor de nitrato e fosfato por causa disso, tá? E o último método é você usar um pouquinho de tudo, pessoal. Fazer TPA frequente, ter um refúgio de Chaetomorpha, utilizar fontes de carbono. Tem gente que utiliza. O André, inclusive, no aquário que ele montou, que a gente mostrou aqui na série, que é aquário de 1000 litros embutido lá da casa dele, ele tem um refúgio pequeno de Chaetomorphas com a luminária da Aqualumine, inclusive, e ele também utiliza aí os produtos da Reflowers aqui, esse trio, para ajudar a reduzir um pouquinho também e deixar controlado. Então com tudo isso ele deixa tudo controladinho, no jeitinho lá no aquário, e fica um aquário bem bonito, não tem surto de alga. Logo menos a gente vai mostrar uma atualização de como é que tá esse aquário, que evoluiu bastante, viu? É isso então, pessoal, o vídeo de hoje ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Foi um vídeo um pouco mais sucinto que os outros, porque os outros vídeos normalmente dá uma meia hora cada um, porque são assuntos bem extensos e tal. Então esse vídeo foi um pouquinho mais tranquilo, e com ele a gente meio que encerra esse módulo aí de parâmetros da água, tá, pessoal? Então não se esqueça de assistir todos os vídeos aí para você aprender o que fazer depois que montar seu aquário, regular sua água certinha, para você colocar os animais e depois como manter essa água nos parâmetros ideais para os seus animais, para evitar ter problemas no seu aquário, beleza? Para quem não viu o vídeo anterior, falamos tudo sobre os elementos micro e traço, e foi o 31º vídeo da série.
E o próximo vídeo, estamos reformulando a grade aí do curso, galera, então aguardem que logo logo a gente anuncia nas próximas semanas o próximo vídeo da série. É isso aí e até a próxima!